Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, mais um dia que estamos aqui louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, agradecendo a Ele por mais uma semana abençoada que Ele nos concedeu, né? E hoje está aí abrindo mais outra semana. Então vamos falar com Deus, vamos falar com Ele a nossa gratidão. Vamos pedir a Ele que abençoe também essa semana que está iniciando. Vamos cultuar ao nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para as nossas vidas, pelos seus cuidados, pelos seus livramentos, pelos seus recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um culto ao Senhor e queremos pedir que o Teu Espírito Santo dirija tudo aquilo que vai acontecer. Visita, meu Deus, este lar que está participando agora conosco, esta vida, esta casa, esta família. Seja o Senhor trazendo a paz, preparando os corações para receber a Tua palavra. Seja o Senhor guardando, protegendo, livrando de todo mal. Seja o Senhor desde já abençoar cada uma destas vidas que está orando conosco agora, dando saúde àquele que está enfermo, dando paz àquele que está aflito, dando sustento àquele que está necessitado, suprindo a tudo e a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos este culto nas Tuas mãos, manifestando a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas principalmente pelo Senhor ser o nosso Deus e ter nos salvo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Estamos aqui mais uma vez para glorificar esse Deus maravilhoso e quero iniciar saudando os irmãos aí que estão nos assistindo através do Instagram, os irmãos que estão nos assistindo através aí do Facebook, né? Que vão assistir depois a gravação do YouTube e também através do YouTube, e os irmãos que estão presentes aqui conosco através do Google Meet, irmão Luiz, irmão Miguel, a irmã Cristina e a Wanda que está aqui conosco também, participando desse culto abençoado aí, a esse Deus maravilhoso que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós vamos iniciar então, pedindo aí que se algum irmão tem alguma palavra para trazer a nós, né, irmão Miguel, irmão Luiz, alguém tem alguma versículo, alguma coisa para trazer à igreja nesse momento? Amém, pastor? Tem a palavra para você. Ela está no livro de Jeremias. Jeremias 38, capítulo 38. Amém? Amém. Vamos ler então até o modo. Então, o título, né? Jeremias é lançado no calabouço, e tem outras traduções que estão no cisterna. Bom, ouvi, foi Sensatias, filho de Matão, filho de Dalias, filho do Padu, Ejucal, filho de Jeremias, do Padu, filho de Malvinhas, as palavras que anunciaram Jeremias a todo o povo de Israel. Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência. Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade
infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: por que este homem não busca a paz para este povo, senão o mal? E disse o rei Zedequias: eis que ele está na nossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra nós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, e tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei sentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais fome na cidade. Amém? Eu fui estudar um pouco sobre essa passagem, né? Jeremias, ele tinha 60 anos aproximadamente nessa época. Ele já era mais velho do que eu e que você, né, Luiz? Porque muitos aqui. E se passava no 9º ano do reinado de Zedequias, que era 588 a.C. Ele foi o 20º e último rei de Judá, né? Morreu com 32 anos, morreu muito novo. Naquela época, nesse acontecimento, eles estavam cercados pelos babilônios já há 18 meses. Quer dizer, estava uma fome tremenda, né? Quase estava acabando já o pão, não tinha mais água. Tanto que o poço, está na palavra, estava seco, não tinha mais água. Então, estava seco, só tinha lama, né? E dizem os estudiosos que o de Jeremias, ele ficou até o pescoço com lama, de tanta lama que tinha, né? Aquele resto da água que fica do poço, né? O Jeremias, ele, na história dele, né? O Senhor prometeu a Jeremias, e quando ele vocacionou, que faria dele uma parede de ferro e um muro de bronze. Está escrito lá em Jeremias 15. Ele iniciou a sua missão novo, 14 anos, ele já estava na sua trajetória. Ele pensou até em desistir, né? Ele não queria mais mencionar o nome de Deus, muito menos pegar a palavra. Mas o seu chamado era como um de fogo que ardia dentro dele, né? O profeta, ele era movido pelo fogo da vocação. Então ele continuava sempre a aclamar as suas mensagens. Tanto que no momento que ele foi preso, ele aproveitou até para falar aos presos e aos oficiais. Então, todo lugar que ele estava, mesmo preso, ele também levava a palavra, né, de Deus. E Deus, às vezes, ele nos faz passar. A gente não entende, mas a experiência de Jeremias prova que o Senhor, ele sempre tem um propósito nas diversas circunstâncias da nossa vida, né? Como diz lá também em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, voltando para a palavra, no versículo, claro, o que ficar nesta cidade morrerá. Quer dizer, os filhos do rei, eles queriam matar Jeremias de qualquer maneira, mas o rei ele não podia deixar matar Jeremias da frente de todos. Então o que ele fez? Ele fez foi uma fraqueza dele, covardia, né? Até, ele foi covarde, né? O rei, por ter deixado
essa missão de prender Jeremias, né? Ele se omitiu, né? Foi omisso. Então, deixou prender Jeremias, mas tinha o eunuco, né? O eunuco que temia a Deus, né? Então, no versículo 3, a cidade sucumbirá. Então, isso aqui já estava resolvido. Era definitivamente, ela ia ser aniquilada e tomada, né? Qual foi o laço que ele caiu? Ele estava indo nessa cidade de Natal, né? Em Anatote, que era próxima a Jerusalém. Aí ele encontrou um magistrado no caminho, e aí ele, né, e acusou ele ao rei da Babilônia. Ele foi levado no tribunal e preso sob acusação de deserção. Ele não estava fugindo, ele estava indo ver as terras dele, e tinha terras nessa cidade, né? Então eles armaram uma cilada para prender Jeremias. Era o único jeito de prender Jeremias, dizendo que ele era desertor, né? Bom, mas como eu falei antes, né, a prisão não conseguiu calar Jeremias. Ele foi sentenciado ali para ficar até a morte dele, né, por fome e sede. E nós vemos no versículo 5: e disse o rei Jeremias: eis que ele está à vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então, nós vemos hoje, na semelhança dos dias de hoje, os nossos políticos, eles perdem autoridade, não tem caráter, eles não se opõem a seus oficiais e acabam fazendo uma injustiça, como fizeram com Jeremias naquela época, né? Então, nos dias de hoje também tem isso. Os nossos governantes, eles também agem dessa forma, né? Fazendo essas injustiças, fazendo um paralelo, né? Então, prendem Jeremias na cisterna e ele fica com lama até o pescoço, né? E esse etíope, Ebed-Meleque, ele fala em favor de Jeremias, ele intercede por Jeremias. Ele não queria se mostrar para o rei, ele não pretendia conquistar um lugar no sol, nem essa atitude, né? Ele queria somente ser um intercessor, né? Porque ele sabia que Jeremias era um homem íntegro, reto, né? E ele sentiu até seria vergonhoso, né, ele não fazer nada por Jeremias. Então ele superou o medo que ele tinha de chegar ao rei, né? Para chegar no rei, você podia ser morto a qualquer hora, né? Não podia nem olhar para ele, né? Então ele venceu. Poxa, eu não vou ser covarde, eu não vou ficar quieto, eu vou falar para o rei sobre Jeremias, né? Quem é Jeremias? E isso mudou a atitude do rei, né? E aí falou: então pega aí 30 homens e tira lá Jeremias do poço. E foi lá ele e tirou. E depois acabou a história desse tipo, ninguém mais fala nele, né? Tem aqui a passagem dele, mais à frente que eu vi, no capítulo 39 também, no 16 e no 18, o Senhor se lembra do etíope e lhe envia essa mensagem. Essa é a Ebed-Meleque da Etiópia, e o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daquele de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo porque confiou em mim, eu, o Senhor. Lá na frente, né, mais adiante, o Senhor ele deixou claro para esse etíope, né? Ele foi salvo graças ao Senhor, né? Temos também isso, esse acontecimento em Mateus 26, sobre aquela mulher anônima também que derruba o perfume sobre a cabeça de Jesus, né, para ungir. Essas pessoas anônimas, elas tiveram atitude e serão lembradas para sempre, né, desses prodígios. Pessoas desconhecidas, mas que fizeram uma grande coisa aos olhos do Senhor, né? O que nós aprendemos nesse texto?
desses primeiros versículos. E Zedequias, ele não respeita o aviso de Deus através de Jeremias. Ele acaba sendo levado cativo, depois vaza nos seus olhos, né? E ele acaba morrendo, né? Quer dizer, o povo ele queria viver numa ilusão de que a situação seria resolvida. Tem um jeito para isso. Quer dizer, não é o jeito que Deus tinha falado através desse profeta. Eles queriam dar um jeito pela parte deles, né? Quer dizer, o povo ele não cumpriu a parte deles na obediência e não deram ouvidos à palavra do Senhor. Eles perderam todo o cuidado e a proteção de Deus por causa disso, né? Ser fiel à palavra de Deus pode não resultar em sucesso, pode te levar no fundo do poço, como levou Jeremias, pode te colocar em apuros. Contudo, isso não significa ter falhado perante Deus, mas ter agido com sabedoria. Servir ao Senhor requer sacrifício, lutas, decisões que levam você a um período de luta. Ainda que você seja criticado por sua família, esteja sozinho, seja abandonado por seus amigos, se você tomar uma decisão ao lado de Deus, você terá o quê? Alegria, você terá esperança, você terá as bênçãos virão, saúde física, mental, certeza da proteção de Deus. Vale a pena ser fiel, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como está escrito. E hoje é o tempo de tomar essa decisão para todos nós. Deus cuida dos seus filhos, nós temos que decidir. Quem ainda não tomou essa decisão? Eles não quiseram se entregar a Deus por amor e tiveram que se entregar ao inimigo por temor, né? O rei temeu mais aos seus inimigos do que a Deus. Não precisamos ter vergonha de aceitar isso, né? Em Romanos 1 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, foi isso que eu extraí desses 9 versículos e foi como a outra palavra do domingo passado. Continuamos a ter persistência na obediência e na palavra de Deus. Senão nós não vamos para lugar nenhum. Vamos ser presos, cativos e acabar morrendo. Amém? Amém. Quero por aqui. Amém. Glória a Deus, né? Vamos então refletir nessa palavra, né? A necessidade realmente de obedecer a Deus. Havia sido dado juízo e os babilônios eles iriam tomar Jerusalém. Já estava decidido isso por Deus, e se eles se submetessem, eles teriam, passariam o período de cativeiro, de castigo, e depois Deus se compadeceria deles e eles seriam libertos. Mas eles quiseram confiar na sua própria força, não confiaram no profeta, no homem de Deus, Jeremias, que dizia que eles não deveriam existir, e até judiaram, do Jeremias, fizeram o que quiseram ali. E o irmão Miguel traz essa palavra aí para que a gente tenha essa questão da obediência a Deus, ainda que esteja passando por uma situação difícil, permaneça na obediência, saiba que Deus ele tem o poder para dar o livramento daquela situação. Confie em Deus, seja qual for a situação que estiver vivendo aí, Faça ali como Jeremias, que foi lançado no poço, que foi injustiçado, que foi acusado injustamente, mas que se manteve fiel, também ali como Eunuco, que foi lá e não se omitiu. E nós não devemos nos omitir diante das injustiças da vida, mas devemos ter uma atitude daquele que crê em Deus, daquele que fica firme diante da palavra. Então, muito bom isso aí, cada um refletir sobre essa palavra, esse coração, porque ela traz luz aí a muitas coisas em nossas vidas. Nós vemos um mundo que as pessoas elas se omitem, que as pessoas negam a Deus, que as pessoas preferem muito a glória dos homens do que a glória de Deus, E precisamos aí buscar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus continue aí trazendo mensagem aí, irmão Miguel aí, iluminando cada vez mais, para trazer uma mensagem da palavra de Deus aí, com certeza ela está iluminando aí a vida de muita gente nesse momento, no nome do Senhor Jesus. E vamos louvar o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração para Ele, vamos louvar com qual hino hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291, para questão.
Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dando continuidade ao culto aqui, quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 12, versículo de número 37. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 37. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou orar aqui pedindo a Deus que nos dê a sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, a falar aos nossos corações, a revelar a Tua vontade, Pai, a me ensinar, a me fazer lembrar
e abrir o entendimento de todos para que possamos entender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos à passagem. Ela diz assim, versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Glória a Deus, né? Depois nós vamos dar prosseguimento até os 50, né? Mas aqui, essa introdução para a gente entender essa passagem, Jesus ele estava ali fazendo muitos milagres, mas muito mais do que os que estão relatados aqui nos 4 evangelhos, né? Ele fez muito mais milagres do que estes, e mesmo assim, ele falando a palavra de Deus, ele ali mostrando as verdades do reino dos céus, muitas pessoas não creram nele, e mesmo aqueles que creram, não quiseram assumir publicamente, porque estavam amando mais a glória dos homens, amando mais as vantagens que aquele sistema religioso, aquele sistema político trazia para eles. Como nos dias de hoje, muitas pessoas negam a fé. Muitas pessoas, ao entrar em determinadas instituições, ao receberem, ao conquistarem determinadas posições, ou receberem alguns trabalhos diferentes que os beneficiam, que lhes trazem vantagem, elas viram as costas para o Senhor Jesus, elas têm vergonha de confessar o Senhor Jesus, elas têm vergonha de confessar que pertencem a Deus, e isso nós não devemos fazer jamais. E aqui Jesus ele vai explicar a razão, por que há essa incredulidade, porque o coração da pessoa se fecha para Deus, porque o Espírito Santo, quando ele manifesta através da palavra, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quem está convencendo a pessoa do juízo, da justiça e do pecado, não é o nosso intelecto, não é o nosso poder de argumentação, não é a nossa retórica bonita, mas é simplesmente o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence, senão nem nós estaríamos aqui. Então, quando a pessoa ela está negando a palavra de Deus, quando a pessoa está negando a pregação, ela não está negando ao pregador, ela não está negando a instituição humana, a igreja, mas ela está negando ao próprio Espírito Santo, ela está negando ao próprio Senhor Jesus. É isso que está dizendo aqui. Aqueles homens, aquelas autoridades entenderam, eram homens inteligentes, e eles creram, mas eles não admitiam publicamente que eles creram no Senhor Jesus, porque eles queriam manter as suas posições, mesmo que isso lhes custasse a vida eterna, a vida cheia da presença de Deus, a vida que ia ser plena de Deus, não só nessa existência aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Eles não queriam entender isso. Então, Jesus, ele explicou a razão disso aí, Estavam cegados. Então, existe uma consequência. Ninguém, depois de ouvir a palavra de Deus, continua sendo a mesma pessoa.
ou a pessoa ela é transformada, ou a pessoa ela vai se chegar cada vez mais para Deus, ou ela vai entrar num processo de transformação e um dia ela vai se chegar para Deus, ou ela simplesmente vai endurecer o seu coração e ela vai se afastar completamente de Deus. E aí aqui está dizendo esse tipo de pessoa, né, que endurece o seu coração e se afasta completamente de Deus. Isso não quer dizer também que nós não devemos, né, de forma alguma, desistir de ninguém. Continuando na palavra, no versículo 44 e 45, diz assim: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quer dizer, a pessoa que crê no Senhor Jesus, já naquele momento, ele está dizendo, não está crendo somente nele, mas está crendo naquele que o enviou, no próprio Deus. Ou seja, não existe um caminho para chegar até Deus que não seja através do Senhor Jesus. Não existe um outro caminho que nós possamos agradar a Deus que não seja realmente através da fé no Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. E olha que ele se manifestou de uma forma física e ficou marcado na história, escrito na Bíblia, na palavra de Deus e em vários outros registros, como uma pessoa que esteve aqui manifestando o poder de Deus, para que isso fosse uma coisa visível e ficasse historicamente gravado, para que todos soubessem que ele veio, para que ficasse testemunhado que através da fé dele a pessoa seria salva, ou seja, para que aqueles que não crescem se tornassem indesculpáveis. Indesculpável, porque vendo a obra da criação, vendo a obra do Criador, vendo o milagre, vendo o poder da salvação, negaram ao Filho de Deus. E esse sim é o pecado que não tem perdão. Esse é o pior pecado que a pessoa pode cometer, porque aquele que crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus, aquele que o recebe como Senhor e Salvador, juntamente com isso recebe o perdão, a justificação e a salvação. Mas aquele que vira as costas, ele não tem perdão, não há possibilidade de perdão. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma revisão. Quando ele vê esse estado de incredulidade, depois de já chegando no final do seu ministério, e ainda muitas pessoas ali que viram os milagres, que participaram dos milagres, que comeram dos pães, comeram dos peixes, tiveram os olhos abertos, tiveram parentes ali curados, restaurados, e voltaram à mesma posição de antes. Voltaram as costas para Jesus, preferiram estar ali recebendo a glória dos homens. Então Jesus ele faz uma recapitulação, mostrando primeiro a total necessidade de se chegar a Deus através dele, que não tem outro caminho para se chegar que não seja através da fé do Senhor Jesus. E isso nós precisamos sempre estar lembrando, a igreja sempre precisa estar lembrando da necessidade de Cristo em nossas vidas, não só de boca, mas também nas atitudes, no nosso dia a dia, quando nós estamos aí inseridos no meio da sociedade, dessa terra, né? Nós não fazemos parte, mas estamos aí nesse mundo e devemos mostrar Jesus também através de nossas vidas. E ele diz assim: eu vim, 46, como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Recapitulando de novo, né? Ele mostrando que o estado decaído do homem no mundo. Então ele veio para uma humanidade em trevas, uma humanidade podre, decaída, completamente depravada, perdida, afastada de Deus, e ele traz luz para essas trevas, ele traz salvação para essas trevas, ele traz uma oportunidade de reconciliação para com Deus. Ele é o único caminho para essa reconciliação. Ele fala, olha, houve um rompimento, né? No momento em que o Adão desobedeceu a Deus, foi rompido a comunhão com Deus, foi rompido aquela união perfeita entre o homem e Deus, e ele volta, o Senhor Jesus,
para dizer isso para nós, para mostrar que todos nascem em trevas, não existe o justo, não tem justo algum, a Bíblia mostra isso, não há justo algum, não há quem possa se salvar por si próprio, senão pelo Senhor Jesus. Então ele mostra isso aí, eu vim para ser luz, eu vim para reconciliar, eu vim para salvar. Jesus, ele mostra essa posição dele como Salvador. Então fica bem claro, para que ninguém diga, eu não sabia, ninguém me falou nada, eu sou um pobre coitado, eu fui enganado. Não, está sendo revelado para que aqueles que sejam dele, olha que coisa importante, isso é um mistério, irmãos, aqueles que sejam de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, se manifestem, creiam e assumem, confessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, já tem um povo que está escolhido, é essa pessoa que vai crer, é essa pessoa que ao ouvir a palavra dizer, eu creio, eu recebo, eu não mereço, não é pelos meus méritos, é pelo que ele fez por mim lá na cruz. Então é essa pessoa que é a pessoa eleita, é essa pessoa que crê, que toma essa posição. Então Jesus, ele vai trazendo de novo tudo aquilo que ele já havia ensinado aqui nesse capítulo de João, né? E ele já fala assim, no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Que coisa maravilhosa, né? Jesus, ele fala que não veio para julgar. Isso deve trazer para nós uma luz muito importante no momento em que nós estamos pregando a palavra de Deus. Porque tem muita gente que gosta de encher o inferno, né? Tem pessoa que pega aí um trem, um ônibus, né? Pega o que tem pela frente aí e já joga um monte de pessoa lá e diz para o inferno. E o próprio Senhor Jesus diz, eu não vim para julgar. Então nós não podemos julgar. Primeira coisa importante. Quando a gente fala não podemos julgar, não é que nós não podemos denunciar o pecado. Claro que sim, pecado é pecado e deve ser avisado às pessoas o que é o pecado. Ele tem nome, né? Ele tem lugar, ele tem hora, e nós devemos falar o que é o pecado, sim, para que as pessoas saibam e não cometam. Está na Bíblia, está colocado na Bíblia, mas nós não devemos julgar as pessoas. Elas devem receber o perdão do Senhor Jesus espontaneamente, elas devem tomar as suas decisões espontaneamente, porque o Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito interessante, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem e eu as conheço. Então, não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ela é tocada pelo poder de Deus e ela sabe que aquele é o poder de salvação, ela reconhece a sua situação de pecadora e ela quer se reconciliar com o seu Deus. Ela entende que Jesus é essa ponte, é esse elo que liga o homem caído ao Deus Todo-Poderoso e transforma esse homem condenado num homem justificado. Então a pessoa consegue entender essa manifestação do poder de Deus. Como isso é importante em nossas vidas, nós entendermos isso e nós estarmos sempre falando disso, nos lembrarmos disso, falarmos isso para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos aqueles que quiserem ouvir. Claro, né? Ninguém vai falar nada para quem fechar os ouvidos, mas aqueles que quiserem ouvir, aqueles que abrirem o seu coração. Então nós vamos falando, mas e aquele que não abre o seu coração, e aquele que não quer ouvir, aquela pessoa que é tão amiga, aquele parente que é tão querido, aquela pessoa que é tão amada, o que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou crer na palavra de Deus, eu vou orar, eu vou crer no poder da oração e eu vou orar por aquela pessoa, eu vou clamar quanto tempo for necessário, enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou clamar por essa pessoa, porque mesmo depois do dia que eu partir, Deus tem poder para resgatá-la. É isso que é fé, é acreditar, é permanecer firme, é não desistir, e nós precisamos manifestar a nossa fé. Nós não sabemos, irmãos, não sabemos mesmo
quem irá se salvar, mas nós sabemos que Jesus pode salvar todo aquele que crê, e isso para nós já nos basta, né? Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará, olha a data, né? No último dia. Não é hoje, não é ano que vem, mês que vem, é no dia que foi determinado para o julgamento do trono branco, em que todos os pecadores de todas as épocas, de todos os tempos, serão chamados para se explicar por que você não quis se reconciliar com Deus, por que você rejeitou esta oportunidade, por que você quis permanecer nos seus pecados, mesmo sabendo que você tinha uma oportunidade de regeneração. É isso que vai ser questionado naquele dia. Não vai ser só jogado ali para a pessoa as coisas que ela fez, os pecados que ela cometeu. Claro que isso vai ser colocado, mas também vai ser colocado o pior de todos os pecados, a rejeição ao Filho de Deus, a incredulidade, o coração que se negou a abrir a porta para que o Senhor Jesus pudesse entrar. Então, isso que é necessário a gente entender, ele fala sobre isso, já tem que um julgue. E olha, Jesus, ele vai estar nesse julgamento, ele vai sair da condição de advogado e estará na condição de juiz, ele estará ao lado de Deus, julgando os homens lá, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, julgando todos aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus, todos aqueles que rejeitaram o perdão, a salvação, a justificação, a regeneração, todos aqueles que preferiram acreditar nas coisas dessa terra, que amaram mais a glória dos homens, as coisas dos homens, do que a glória de Deus, como Jesus começou aí falando nessa palavra. Então, como é importante nós tomarmos uma posição e nos mantermos nessa posição diante de Deus. Se você foi chamado, se Deus falou no seu coração, se você sente a necessidade do perdão de Deus, se você sente que realmente precisa de uma força que vem de Deus, então é você uma pessoa escolhida de Deus. Se você sente, se o teu coração, quando ouve a palavra do Senhor, ele fica abrasado, ele sente conforto, ele sente perdão, ele sente ali que cuidado de Deus, então você é uma pessoa escolhida. Se você, quando sente essa palavra, você sente o amor de Deus, então você é uma pessoa escolhida por Deus. Não negue, não feche o seu coração, continue firme. Você que está pensando em desistir, você que está triste porque coisas têm acontecido na sua vida e tem te aborrecido bastante e tem te entristecido bastante, lembre-se, Deus, o Senhor Jesus, ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós, e ele sofreu inocente, ele sofreu sem pecados. Então, nós temos que perseverar, assim como ele perseverou, porque se ele morreu por nós, nós agora devemos morrer por ele, mas não morrer fisicamente, né, pessoal? Não vamos levar as coisas a ferro e fogo, mas morrer para o pecado, morrer para as coisas erradas que nós praticávamos no passado. É o velho homem morrendo para que o novo homem, a nova natureza de Deus venha a prevalecer. E a nova natureza, ela não anda pelos olhos humanos, né? Pelas crenças humanas, mas pela fé em Deus. Ainda que a situação pareça muito difícil e impossível, mantenha sua fé em Deus, coloque o seu coração em Deus, seguir por Deus, faça um voo espiritual. Esse voo espiritual é aquele voo que a gente deixa de olhar para as coisas humanas e olha para o poder de Deus. É quando todo mundo está dizendo para você que não vai dar certo, para você desistir, mas você fala, não, eu creio, Deus ele vai me dar força, Deus vai me conceder as forças necessárias para continuar nessa caminhada. Se for preciso negar alguma coisa, negue a qualquer coisa que tiver nessa vida, mas jamais negue ao Senhor Jesus, jamais vire as costas
para o Senhor Jesus. Saiba que Ele está cuidando de você, saiba que Ele conhece as suas necessidades, saiba que Ele ouve a sua oração quando você ora por aquela pessoa querida, aquela pessoa amada, por aquela situação. Ele está ouvindo a sua oração. E olha, mesmo que você esteja sofrendo ataques, naquele momento em que você clamou por Ele, saiba que foi Ele que rechaçou aquele ataque, saiba que foi Ele que botou aquela coisa para correr de lá. Então creia no poder de Deus e fique firme nessa fé, porque Ele está cuidando de você. Importante isso, você ter isso no seu coração. Você que já está na presença de Deus aí, mas que está aí sofrendo um bombardeio aí de tudo quanto é lado, saiba que às vezes acontece isso, tá? Mas isso não é para a gente ficar mais fraco, não desistir não. Isso é para nos fortalecer, isso é para nós ficarmos firmes na presença de Deus, isso é para nós confessarmos o Senhor, mesmo nessa situação muito difícil. E no versículo 49, o Senhor Jesus diz assim, 49 e 50, né? Para a gente aqui fechar essa mensagem. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, né? Para quem chegou agora, nós estamos no Evangelho de João, capítulo 12, tá? Versículo 49 e 50, os irmãos aí que estão aí no Instagram. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, Jesus, ele nunca foi fazer a vontade dele. Eu digo ele como homem, né? Nós sabemos que ele tem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E ele, na natureza divina, quando ele espontaneamente, ele deixou de lado as suas prerrogativas divinas, ele se submeteu à vontade de Deus para não fazer a sua vontade humana, mas fazer a vontade de Deus para nos ensinar que nós, como humanos, devemos nos submeter à vontade de Deus e não à nossa vontade humana, principalmente aquela vontade humana que contraria a vontade de Deus. E aí nós alinhar o nosso pensamento à palavra de Deus, é ter a palavra de Deus como bússola, como parâmetro para as nossas vidas, é buscar em Deus a resposta, é crer, isso que é fé, é isso que é exercer a sua fé, é colocar em prática a palavra de Deus, falar, Deus, Ele vai me ajudar, Deus, Ele vai dar a luz dessa situação, eu vou crer no Senhor Jesus, não importa o que aconteça, mas eu vou ficar firme até o final. Então Jesus, Ele mostra sobre isso. Eu não vim falar de mim, eu não vim falar das minhas coisas, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Então tenha essa determinação no seu coração de fazer a vontade de Deus, de se submeter à vontade de Deus, daquilo que Deus quer que você faça. Coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus todas as coisas, todas as situações, a família, tudo, e creia na resposta de Deus, mas principalmente coloque diante de Deus o seu relacionamento com Ele. Isso é a coisa mais importante que nós temos, irmãos. Nada pode superar isso. Se alguma coisa na sua vida está mais importante do que isso, então tem alguma coisa errada. É preciso que o nosso relacionamento com Deus, ele esteja em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas, olha que coisa, hein? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia em Deus, tenha paciência, tenha fé, seja perseverante. Que Deus, ele tenha abençoado a sua vida através dessa palavra. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele também venha trazer aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, as considerações que Deus estiver colocando no seu coração. Eu quero saudar os irmãos aí do Instagram, a paz do Senhor Jesus, a irmã Jaqueline também que está aqui conosco no Google Meet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O senhor está me ouvindo, pastor? Agora estou. Eu gostaria de realçar os versículos do 40 ao 43. E eu achei muito importante o 40,
Ele fala que cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Eu gostaria de comentar alguma coisinha sobre e sejam por mim curados. Eu vou ser rápido, né? Todo culto, o culto cristão a Deus, que vale a pena, nós somos confrontados com a palavra de Deus. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, quando, vamos dizer assim, nós olhamos para Jesus, é como se nós estivéssemos enxergando dentro de nós mesmos. A palavra de Deus tem esse poder de revelar a nós mesmos o que nós somos. E esse é o verdadeiro motivo de Jesus ter vindo, para mostrar que nós somos pecadores, para mostrar que toda a cura está nele. Aqui é no sentido de você não consegue viver melhor, você não consegue passar por transformação alguma se você não for convencido pelo Espírito. Se o Espírito Santo não te revelar, e quando, então, o que eu percebo? Além de ter cegado, né, e ter endurecido o coração, também existiam prosélitos, existiam pessoas que estavam ali e que apenas seguiam o judaísmo sem serem judeus. E muitas dessas pessoas, entendendo que o judaísmo toda aquela coisa, elas amaram muito mais todas aquelas situações, todos aqueles rituais do judaísmo, do que propriamente a simplicidade de Cristo. Era bastante provável, deve ter sido bastante provável, principalmente para os prosélitos, que não tinha aquela carga do judaísmo, que entendiam o que Jesus falava, mas infelizmente disseram não. Então, é essa a importância do culto. Isso é uma coisa que realça muito. Não é tranquilo ser confrontado com a palavra, porque Deus vai revelar a nós que nós somos pecadores, que não somos dignos de nada, que por nós mesmos nós não podemos nos reconciliar com Deus. Então, por fim, quase encerrando, é importante dizer duas coisas. Quando o Espírito Santo nos toca, não rejeitemos o Espírito Santo. E também, quando nós aceitamos ao Espírito Santo, somos com a justiça e o juízo, não tenhamos vergonha de Cristo. Nós passaremos por um processo de santificação, de amadurecimento. E não adianta, por mais maduros que venhamos ser, o mundo vai nos odiar. Por fim, como falou o pastor Aguilar, eu queria realçar a questão, por enquanto Jesus está aqui como Salvador. Perder essa oportunidade. E eu
novamente insisto com os irmãos. Arde o teu coração. Não valorize a coisa do mundo. Venha para Jesus. Ele vai fazer muitas coisas. A simplesmente falar assim, ele me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, isso é apenas um resumo. Mas aqui ele fala em cura. O que é a cura? É você reconhecer o seu erro. O que é a cura? É você dizer, Senhor, eu não tenho força sozinho para pelo menos melhorar. E você vai achar em Cristo a força para melhorar. Você vai achar na autoridade de Cristo, muitas vezes, em dizer não para o pecado. Essa é a que é verdade. Mas é uma confrontação. E não é fácil olhar para dentro de nós mesmos. Mas nós temos Cristo. Ele mostra, ele vai revelando na medida certa. Então, pastor, eu fico por aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Oro a Deus para que Ele continue abençoando o seu ministério. Oro a Deus também para que Ele abençoe o senhor pessoalmente e sua família, a tudo que aprove a Ele que o Senhor tiver. Amém e obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado aí pelas orações, né? Também que Deus abençoe o irmão aí, trazendo sempre aí esse entendimento da palavra, né? Que leva nós até o Senhor Jesus e a salvação que somente Ele pode nos dar. E o conforto para aquele que já está na fé, passando por uma luta aí, né? Para ficar firme no Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus, Ele está cuidando de todas as coisas. Eu quero convidar aos irmãos, às irmãs, a todos que estão participando, a orar conosco agora. O irmão Luiz, ele sempre faz uma oração de intercessão geral e nós sempre pedimos, né, os irmãos aqui, a igreja toda, para que cada irmão coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus aquilo que você está precisando, que Deus te ajude, aquilo que você está fraco, né, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, em todas as áreas, coloca diante de Deus, que a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que todas as nossas necessidades, elas devem ser colocadas diante de Deus em súplicas e em orações. Então, fala com Deus agora, abre o seu coração, confia, vai ter irmãos aqui orando juntamente contigo nesse momento. Estaremos todos numa só fé e concordância, estaremos concordando ali com o irmão Luiz, aquilo que ele está falando, mas também com a sua oração, para que seja feito tudo segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmão Luiz, está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos agora, vamos imaginar que estamos aos pés de Cristo, vamos nos confrontar com Cristo em oração, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Precisamos entender que, às vezes, muitas coisas que nós pedimos e não recebemos, às vezes pode ser realmente falta de, pode ser questões de pecado, ou às vezes é porque não existe aquilo que você está querendo, não é o melhor para você, e Deus não vai te dar, porque Ele não vai nos fazer mal. Eu garanto aos irmãos, muitas coisas que eu pedi e não recebi de Deus, eu digo para os irmãos com a consciência tranquila, se eu tivesse recebido tudo que eu pedi, eu estaria muito mal hoje. Então, irmão, tenhamos uma atitude de resignação. Busquemos com a ajuda do Espírito Santo tudo que está dentro de nós. E eu garanto a vocês, se nós permitirmos sermos trabalhados pelo Espírito Santo, tenha certeza que muitas coisas que você pede, você vai deixar de pedir.
E muitas coisas que você for contraditado, porque Deus é soberano, você vai aceitar com muita tranquilidade e dar glória a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e te pedimos, meu Deus, que o Senhor abençoe a nós todos que estamos aqui. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos todas as minhas necessidades, as necessidades de todos que estão agora aqui, no simultâneo. Tu sabe todas as nossas necessidades e as necessidades do que nos ouvirão mais tarde. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a trazer respostas. Seja o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a nos tornar sábios. Seja o Senhor a nos tornar inteligentes. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias. Cuida, Senhor, para que possamos cumprir a carreira que nos está proposta. Senhor, em nome de Jesus, são tantas as dificuldades, questões de desemprego, questões de adultério, brigas em família, discussões, corações magoados, ir nas drogas, até pedidos para a pessoa para passar em concurso público. Colocamos tudo isso diante de Ti. Ajuda-nos, nos dê discernimento da Tua palavra, para que possamos crescer em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial a essas pessoas que vão aos presídios, aos hospitais, e que abençoa essas pessoas, livra-as do mal, guarda-as. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir, por fim, pelo nosso querido Brasil, pelo nosso país. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor livre o Brasil da insegurança política, livre o Brasil da miséria, da fome, da catástrofe econômica, e não permita que venhamos perder a nossa liberdade de expressão, nem a liberdade de culto. Pai, e que também não venhamos perder a soberania sobre todo o nosso território. Eu oro nossos representantes legais, e eles venham a ser tocados pelo Teu Espírito Santo, se arrependerem dos seus maus caminhos, confessarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe o nosso descanso, que o Senhor nos permita ter um crescimento econômico, em que pese todas as circunstâncias, livra o Brasil do mal, que a indústria volte a crescer, que o comércio volte a florescer, que os serviços sejam prestados. Defenda o nosso país, meu Deus. Defenda o nosso povo. Defenda o Teu povo, que é a Tua igreja que está no Brasil. Abençoa, por fim, todas as igrejas que são corpo do Teu Filho, Jesus Cristo. De todos, abençoa verdadeiramente de Deus, que estão orientados pelo Teu Espírito Santo à frente dessas coisas. Nos conceda uma semana abençoada, que possamos refletir na verdadeira urgência da vida. E o nosso tempo nessa terra passará, e que não podemos perder a oportunidade da ação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, e creia
que Deus ele tem o poder para responder a sua oração. Antes de nós fazermos a oração final e a bênção final, eu gostaria de informar os irmãos que na próxima semana o culto será pela manhã, tá? Então, a partir por volta das 8h30 da manhã, os irmãos que estão no Instagram, vai estar 8h30 da manhã no Instagram ao vivo, e os irmãos também aqui no Google Meet, né? Também 8h30 da manhã nós estaremos aí ao vivo aí, ministrando o culto a Deus, e todos estão convidados a participar no nome do Senhor Jesus. Venham participar em nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus aí por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, e por essa semana que se inicia hoje, né? Mais uma semana que está se iniciando, e principalmente, né, por Ele ter nos salvado, por Ele ter providenciado a salvação para todos aqueles que creem. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui ministrando esse culto ao Senhor. Cada coração se abriu diante do trono da Tua graça para ministrar o culto. Obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste, e também queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, a oração que o irmão Luiz fez e que todos os irmãos fizeram individualmente, colocando diante do Senhor as suas petições, as suas intercessões, as suas gratidões e as suas súplicas. Que seja o Senhor trazer a cada uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com estas orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa para a semana de cada um, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem, em suas atividades, em seus deslocamentos, que estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, que essa bênção se estenda às suas casas, às suas famílias e a todos aqueles que estiverem ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando rica e abundantemente, mas que principalmente que todos sejam cheios da Tua presença majestosa, do Teu Espírito Santo e do Senhor Jesus. Que a glória de Deus se reflita em cada olhar, em cada casa, em cada lar, meu Deus, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, que ao término desse culto, o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Vamos receber a bênção, então. Estenda a sua mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana rica de paz, de realizações, que você esteja debaixo da proteção do Senhor. Um ótimo final de domingo e fique na paz do Senhor Jesus.